Eu pedi a você abriu João 3,16. Talvez você possa dizer, eu nem preciso abrir a Bíblia para ler esse versículo. João 3,16, o versículo, talvez o mais conhecido de toda a Bíblia, quem sabe. Mas é impressionante que existe uma geração que você vai se assustar e você vai ouvir dizer assim, eu não sei, o que está escrito em João 3,16? Existe já uma geração que não sabe quem é Jonas, quem é Golias, quem é Davi, o que é a história da arca. Não se assuste, é verdade. E cabe a nós irmos replicando, proclamando, ensinando. E as crianças estão reunidas ali porque o Ministério Infantil, toda a equipe do Ministério Infantil é muito engajada, é muito dedicada a ensinar nossos filhos a palavra do Senhor. Mas o maior trabalho é dos pais em casa. E nós não vamos deixar, como igreja, nós não vamos deixar que nenhuma dessas histórias, nenhum dos ensinos da palavra, nenhum dos versículos se percam. Ainda que seja aparentemente o versículo mais conhecido do mundo, ele precisa ser proclamado, vivido, e não só esse, tantos outros. Mas nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre presentes de Deus. E João 3,16, vamos dizer todos juntos? Leia comigo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leia mais uma vez, sentindo que você está gastando voz. Vamos lá. Porque Deus Às vezes é engraçado ouvir o Rodrigo falar, porque ele fala mais alto, ele fala fora do horário, e assim é uma coisa engraçada o Rodrigo, mas é uma bênção, porque sai de dentro. Então, presta atenção, eu não preciso que você faça tanto quanto o Rodrigo, mas eleva o tom da sua voz e diga mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor por isso. Você consegue pensar que verdadeiramente Deus, o Criador do universo, Deus, Rei soberano, eterno, Ele executou algumas coisas físicas? Você consegue pensar que Deus veio à terra e inspirou pessoas a construírem um tabernáculo no deserto? Madeira de acácia, ouro, prata, bronze, estofo azul, cortinas, rituais. Tinha uma bacia de bronze gigantesca e os sacerdotes lavavam as mãos nessa bacia o dia inteiro, nos rituais de imolar o cordeiro. Tinha um altar de 4 pontas, Deus deu detalhes de como seria esse altar, de como seria. Imagina que Deus veio à terra e operou coisas físicas. Deus teve relacionamento com Abraão, Deus teve histórias com os profetas, Deus operou em Jerusalém, Deus operou em Israel. Mais do que isso ainda, Deus opera em todos os governos da terra. Você consegue pensar que ao ver notícias, em qualquer uma das notícias dos países, lá em Brasília, ao ver todas essas coisas, que Deus está presente, manifestando, atuando, Deus está governando agora minha respiração, nossa vida. O conceito de que isso é automático, que Deus automatizou isso, que as coisas acontecem mecanicamente, ele não prevalece, porque é Deus quem governa todas as coisas, é Deus quem sustenta meu corpo, meu organismo, para que ele respire e o meu coração esteja há 59 anos batendo sem problema.
É Deus que governa. Deus está ciente do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, lá na China, lá na Índia, agora num país que você nem sabe que país é, não sabe que existe. Quem sabe, Eritreia, Senhor do céu, o que está acontecendo agora no Haiti? Eu não sei, nem penso nisso. Deus está governando sobre todas as coisas. E foi Deus quem estabeleceu que haveria uma cruz no Monte Calvário, que até hoje está lá em Jerusalém, o Monte Calvário. Deus fez com que acontecesse da cruz ser erguida, de Jesus ser preso, de Jesus ser levado àquela cruz e morreu na cruz. Foi Deus quem governou todas essas coisas e continua governando. E Jesus está assentado à destra de Deus, no seu trono no céu, e isso é real. Isso é verdadeiro. E foi Deus quem estabeleceu que nós celebraríamos, a igreja celebraria, todos os anos da vida e da existência da humanidade na terra, celebraria a ceia do Senhor. E eu e você hoje, por obra do Senhor, estamos reunidos, e Deus governa sobre isso, e vamos celebrar a ceia do Senhor, o memorial da morte de Cristo, e mais, até que Ele venha, Ele está governando a vinda, a volta. Domingo passado, eu compartilhei com vocês sobre Deus é a essência do dar, e nos criou a essência do receber. E quando nós passamos a pertencer a Ele, nascemos de novo, nascemos em Cristo, nós ganhamos de volta a essência do dar de Deus. Então nos tornamos alguém como Deus, que Ele pode receber, porque Ele é perfeito, mas Ele é a essência do dar. Nos criou a essência do receber, por isso gostamos de ganhar as coisas, mas Ele em nós nos torna também a essência do dar, de sermos generosos, de sermos liberais, de sermos intencionais, de sermos interessados em servir, em dar. E eu gostaria de ouvir a história, a experiência de cada um de vocês, sobre como foi essa semana a partir da ministração da semana passada. O que mudou na sua vida, entendendo ou relembrando ou reforçando que Deus nos fez para sermos parecidos com Ele, semelhantes a Ele, e apesar de sermos a essência do receber, parecidos com Ele, sermos a essência do dar, do entregar. E eu coloquei para você que não é apenas o dar oferta e dízimo aqui no altar. Diz respeito a nós sermos generosos em toda oportunidade de servir. Eu disse a você que toda semana Deus nos faz ter pequenas aulas do dar. E se eu vou aprendendo a ser liberal e dar ofertas, dízimo, servir um ao outro, no sinal, na família, o Senhor vai me ajudando também, vai me ensinando a dar coisas que eu preciso me livrar delas. Preocupações, angústias, temores, carências, batalhas, angústias, feridas. Eu estou aprendendo a entregar no altar. E eu e você precisamos disso, porque culto é oferta. E toda oferta é culto. Aonde eu e você colocamos nosso dinheiro, tem entrega, tem oferta, tem investimento, tem semeadura. Alguns semeiam no ouro, numa ação, num negócio frutífero, produtivo. Outros semeiam em isopor, em bobeiras, em coisas vãs,
fúteis. E nós podemos pedir ao Senhor, dá-me sabedoria para eu semear em terra fértil, para eu saber investir meu tempo, não jogar fora, para eu saber investir e entregar meu intelecto e não jogar fora, porque de repente eu estou dando meu tempo e meu intelecto para um monte de besteira. Com o que eu gasto meu tempo? Joguinho o dia inteiro. Eu não dou meu tempo para outras coisas, mas eu dou o final de semana inteiro para séries. E fico assistindo, e fico assistindo, e fico assistindo. Só isso. Senhor, me ensina a dar, e semear, e entregar em terra fértil. E você tem aí, no seu celular, você vai receber o que eu prometi semana passada, o nome das ofertas. Agora você pensa que Deus Todo-Poderoso, resolveu vir à Terra, Ele criou o universo, e todo o universo criado e em expansão, gigantesco, nós não temos noção do que é o universo. Você já deve ter visto alguma foto, algum vídeo científico que mostra um pontinho minúsculo, insignificante, no meio de um universo de pontinhos, e alguém vem e diz assim, aquilo é o nosso sistema solar. E se você trocar pela foto do sistema solar, você vai ver outro pontinho insignificante, e eles vão dizer, aqui é a Terra, dentro do sistema solar. E se você trocar a foto, você pudesse ver a foto inteira da Terra, você vai dizer, tem um pontinho, esse pontinho é o Brasil. Esse pontinho é o estado de Minas Gerais. Esse pontinho é a cidade de Belo Horizonte. Esse pontinho, dentro do pontinho, que está 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 dentro do pontinho, sou eu. E Deus vem e cuida de mim. Ele deu o seu Filho por mim. Ele se entregou por mim. Ele operou no sistema que funciona no mundo espiritual, que é dar, porque Ele é a essência do dar. De entrega, porque Ele é a essência do entregar. Ele se fez oferenda, o cordeiro, o sacerdote, e Ele vem e nos ensina, filho, anda como eu ando, na essência do dar, ainda que eu tenha feito você a essência do receber, porque à medida que você é a essência do dar, você cresce como essência e recebe. O Senhor fez isso, e a vida vai mostrando, o Senhor vai nos mostrando na história, o Senhor vai mostrando na palavra, que eu e você precisamos ter como coração grato a intenção de ser generoso, de ser doador, de ser servo, de entregar tanto a nossa vida no altar, como os dons, os talentos, os recursos, o tempo, a oportunidade, a capacidade de sermos doadores. E aí Ele põe diante de nós uma mesa. Ele diz, vocês vão se lembrar do que eu fiz. Eu dei. Eu amei de tal forma que esse amor é expresso por dar. E é possível que eu e você tenhamos passado a semana tendo experiências reais e profundas com o Senhor. Eu tive experiências profundas com o Senhor, pelas madrugadas ou durante o dia, por conta da ministração de semana passada. Senhor, o que eu não estou entregando, o que eu não estou nem prestando atenção, o que eu não estou entregando. E o Senhor tem me feito nesses dias cuidar um pouco mais, com um pouco mais de diligência, de dedicar mais tempo a Ele, mais tempo à palavra, de dar, de entregar. E o Senhor tem nos mostrado com essas ministrações que isso que Ele fez, seja o tabernáculo, Deus intervindo na terra e construindo coisas, dirigindo homens e mulheres,
Deus, hoje, governando sobre Brasília, sobre os Estados Unidos, sobre China, governando absoluto sobre toda e qualquer situação, Haiti, Eritreia, ou qualquer outra nação, ou qualquer povo escondido que nunca foi descoberto, se puder haver, o Senhor está governando sobre tudo e sobre todos, e Ele está governando sobre minha vida. Eu é que sou tolo se eu não prestar atenção nele e me render a Ele. Ele está governando, e Ele fez isso de tal forma que Ele está cumprindo o seu propósito. 2000 anos depois, nós estamos celebrando o que Jesus pediu para fazer, em memória de mim, até que eu volte. Ele está governando sobre esses últimos acontecimentos da vinda dEle. E os acontecimentos da história são todos relacionados à vinda de Jesus. Ele está perto de voltar, de arrebatar a igreja. O que é para acontecer na pequena tribulação, o que é para acontecer na grande tribulação, não importa a discussão quando que vai ser, se eu acredito que já é, se ainda vai chegar, se a gente vai estar aqui, se a gente não vai estar. Tudo o que vai acontecer está acontecendo e vai se cumprir, e eu preciso cuidar da minha vida de tal forma que eu tenha certeza. Não se vai ser agora, antes, no meio, depois. Tenho certeza de que quando Ele chamar a igreja, eu vou ser arrebatado com Ele. Então eu quero discernir o corpo de Cristo, eu quero entender o corpo de Cristo, a obra, o reino de Deus, eu quero me aprofundar na palavra, e eu quero celebrar a ceia até que Ele volte. Isso não é apenas um marco de até quando na nossa agenda a gente tem a obrigação de fazer isso. Isso aponta para um propósito. Eu estou celebrando a ceia porque Deus, o Todo-Poderoso, criou o universo. Eu sou um pontinho do pontinho do pontinho do pontinho dentro desse universo, mas Ele veio por minha causa, Ele criou o universo inteiro por minha causa, e Ele enviou o Seu Filho Jesus, que nasceu de uma mulher, Ele se fez homem, servo. Deus operou isso no seu governo, e Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue que cobre os pecados que eu cometi hoje, e todos os pecados que eu vou cometer em toda a minha vida ainda, cobre. Ele fez isso intencionalmente, planejadamente, estrategicamente, e eu não posso viver minha vida independente. Não faz sentido nenhum. Eu preciso todos os dias me entregar a Ele. Eu preciso todos os dias me dar a Ele e ao corpo de Cristo para servir. Eu preciso servir as pessoas à minha volta. Esta semana houve um cano que estourou no banheiro do nosso apartamento, e até descobrir isso, ele arrebentou com o banheiro do vizinho de baixo. E quando a gente foi cuidar disso, tinha que quebrar a parede, tinha que abrir a parede, tinha que trazer alguém que fosse arrancar os canos e trocar aqueles canos todos. E agora tem lá um vizinho que a gente tem que esperar tudo secar, e aí tem que consertar todo o forro do vizinho, as coisas que estragaram no banheiro do vizinho. E aí veio um profissional e fez tudo isso, e tinha um homem no prédio. Dos 10 andares, tinha um homem que mora lá desde sempre. Ele ajudou a construir aquilo tudo lá, e ele sabe de tudo, ele sabe de cada caninho, ele sabe de cada tomada, ele sabe de onde está. E a gente subiu lá no último andar, ele sabia de tudo que estava lá em cima. Eu não tinha ideia de que tinha tanta máquina lá em cima, que tinha tanta tomada, tanta coisa, tanto fio, tanto cano, e ele sabia quais daquelas 500 torneiras que tinha que fechar, que tinha que mexer, porque que fecha, porque que abre. Aí fechou a água toda do prédio, consertou tudo. Ele foi comigo em tudo. Eu não chamei ele, eu só perguntei uma coisa, e ele veio, e ele foi comigo em todo o tempo, e eu já sentado, fazendo algumas coisas, administrando meu dia, e tinha hora que ele me ligava, ele me ligou várias vezes. Ele me ligava: Sóstenes, eu estou aqui com o fulano, já estou fazendo isso aqui, Sóstenes, eu estou observando isso aqui, e um mundo de coisas só aconteceram porque esse vizinho decidiu ajudar.
E nós estávamos lá no último andar, em algum momento, a gente estava falando sobre isso, e ele tentou minimizar, ele falou assim, não, porque eu preciso ensinar, porque pode ser que eu não esteja aqui, aí alguém falou assim, talvez viajando, ele falou assim, não, morrer mesmo, morrendo, pode ser que eu não esteja aqui mais, alguém mais tem que saber de todas essas coisas, e é por isso, não, mas não é porque ele está preocupado com isso, ele tem um dom de servir. Então eu fui publicar lá no grupo do prédio, no condomínio, a gratidão e os detalhes disso que ele fez. E aí alguns já foram publicando, é isso mesmo, ele é sem igual. Essa pessoa é assim, ele já é assim. E aí então eu comecei a falar do Evangelho de Jesus Cristo para ele. O Espírito Santo falou comigo, você tem noção de quantas portas se abrem porque alguém decidiu ajudar? Porque você começou a se relacionar e você também está ajudando em algum nível, que você se envolveu, você se responsabilizou, você tem noção que agora você tem a oportunidade de falar de Jesus para ele e para alguns outros do prédio? Sabe por quê? O servir, o dar, porque isso estabelece relacionamentos que não existem nas trevas, não existe no inferno, só existe no céu, vínculos de amor, de serviço. Por que Jesus veio? Porque Ele não resolveu só nos ajudar, Ele resolveu trazer salvação. E Ele se fez homem para estar conosco, em tudo que precisar, em todo tempo, em todo lugar. Eu não posso ser a pessoa que decide ficar só na minha. E aí, no momento em que tinha que subir lá no telhado, lá no 10º andar, lá no último andar, na cobertura, acima de tudo, eu falei assim, então eu não preciso ir. Ele falou assim, não, vem, vai ser importante você conhecer lá. E foi isso que startou. O fato de eu estar envolvido startou eu ter a oportunidade de falar de Jesus para aquele homem, de honrar, de agradecer. Irmão, se dependesse de mim, eu não ia subir, eu não ia fazer, eu não ia ajudar, eu não ia me envolver. E às vezes é envolver no corpo, no ministério, nos vizinhos, na família. Jesus fez isso. Ele entrou no nosso universo. Ele veio servir. E Ele serviu até a morte, morte de cruz. E Ele disse, vocês vão celebrar essa ceia até que eu volte. 2000 anos depois, nós estamos reunidos, não pela força de uma lei, não pela força de uma obrigação ritualística, porque nós pertencemos a Ele, e nós temos a alegria de vir aqui, cultuar o Senhor, adorar o Senhor, servir o Senhor, dizimar, ofertar, servir uns aos outros, e celebrar um culto. E nesse culto nós estamos celebrando o pão e o vinho. E nós estamos celebrando não até que Ele volte. Qual que é o último dia que tem que fazer isso? Não é a data de prazo de validade. É com um propósito. É porque Ele vai voltar que nós estamos fazendo isso. Agora imagina se Ele veio da primeira vez e Ele afetou a nossa história, como afetou. Imagina como vai nos afetar por toda a eternidade na sua segunda vinda. E eu e você precisamos viver isso, nós precisamos viver intensamente tudo isso, nós precisamos realmente. Eu quero pedir que você leia comigo Zacarias. Eu não posso ler, eu não posso viver, eu não posso participar de culto quando dá, eu não posso colocar minhas festas, minhas celebrações, meus interesses, minhas necessidades, eu não posso colocar minha agenda, eu não posso colocar meus desejos, eu não posso colocar nem mesmo minhas carências, nada em primeiro lugar. Eu preciso colocar Jesus em primeiro lugar. Eu não posso colocar meu trabalho, meus compromissos, minha correria semanal, eu não posso colocar nada em primeiro lugar. Eu preciso colocar Ele em primeiro lugar, eu preciso discernir o corpo de Cristo. Em Zacarias capítulo 13, Zacarias capítulo 13, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Naquele dia,
haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Zacarias está profetizando por volta de 520 anos antes de Cristo. Tempo de exílio, tempo de tantos transtornos, tantas histórias difíceis em Israel, e o Senhor está de novo ministrando a Israel oportunidade de renovo, de purificação, de santificação. Não se diferencia em nada do que vivemos hoje. Dias difíceis, dias de muita opressão, dias desafiadores, em que o Senhor está convocando a mim e a você para restauração, para purificação, para santificação, para entregas, para dar a Ele mais do nosso tempo, para dar a Ele mais do que podemos, mais do que sabemos, mais do que já temos desenvolvido, para dar a Ele mais dos recursos materiais, dos recursos emocionais e da nossa vida espiritual. Deus está despertando isso. Deus está nos convocando para isso, como naqueles dias. A palavra profética de Zacarias, que acabamos de ler, diz respeito, aponta para as questões messiânicas, para a volta de Cristo, já naquele tempo, no Antigo Testamento. O Senhor está falando da volta de Cristo no Antigo Testamento. O Senhor está falando exatamente do que nós estamos vivendo hoje, tão envolvidos numa grande e última batalha espiritual. E você consegue identificar essa batalha todos os dias, é só querer. Ela começa aqui, olha, na nossa mente. O maior desafio que nós, como pastores, enfrentamos são as fortalezas que estão cada vez mais terríveis, pesadas, complexas dentro da mente e na alma das pessoas. Antes fosse endemoniamento, antes fosse só expulsar um demônio incorporado. Você ministra a palavra e é como se não muda nada na forma de pensar. A batalha que estamos enfrentando dificilmente vai ser uma batalha como Israel viveu, de ter que pegar espada e lutar contra os assírios, contra os babilônicos, os medo-persas. Nós não estamos tendo força nem para lutar com as demandas políticas do Brasil. Não estamos conseguindo nem que a população se ajunte na rua, muito menos sair com espadas. A batalha hoje, ela tem raiz na forma de pensar. O que Satanás está fazendo e operando para dominar a humanidade é por meio de algoritmos, na forma de pensar. E eu e você precisamos ir para a cruz de Cristo. Eu quero renunciar, eu quero entregar, eu quero dar, eu quero me render, eu quero me encher da palavra, eu quero comer esse pão. Eu quero viver realmente todos os dias aos pés da cruz e ser limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não quero ter nenhum assunto, nenhuma questão, nenhuma circunstância que eu encare naturalmente. Eu quero entender que todas as coisas são espirituais.
E eu quero depender de intimidade com o Espírito Santo, e de ouvir a sua voz, e de ser guiado por Ele em todas as coisas desta terra. Eu quero discernir o corpo de Cristo. Eu quero me envolver no corpo de Cristo. Eu quero conviver, eu quero ter comunhão com a palavra. Eu quero, Senhor. Porque se no Egito as pragas estão caindo e destruindo tudo, na terra de Gósen, onde habitavam os hebreus, tinha luz, tinha água pura, tinha graça, tinha proteção, não tinha enfermidades. E isso vai acontecendo com o povo de Deus nessa terra. Eu não preciso ficar submetido às notícias, porque Satanás está cirandando com a mente, e esse volume de notícias, ainda que sejam algumas delas baseadas em fatos reais e outras baseadas em deturpação dos fatos, elas não governam minha vida. Eu não dependo disso. Não, eu posso até saber de longe que está caindo pragas lá no Egito, mas eu estou num lugar que é o reino de Deus, onde eu estou guardado e protegido. Se eu vou me lembrar do que está acontecendo nas trevas, é para ir lá e trazer mais alguém para a luz. Eu quero isso, Senhor. Eu quero discernir. E a palavra desse versículo, ela é tão clara. Naquele dia, qual dia? No tempo da volta do Cordeiro. O tempo que eu estou vivendo com você hoje. A palavra de Zacarias dizia respeito ao tempo 520 anos antes de Cristo. Mas ela também era a palavra profética para os dias de hoje, 2025, depois de Cristo. Enquanto grande parte dos que pregam nessa terra estão pregando uma mensagem de como você vai conquistar mais coisas materiais, de como você vai vencer mais todas as coisas da vida, de como você vai se tornar o cara, de como você vai se vestir melhor, de como você vai comer melhor, de como você vai bordar as coisas melhor, de como você vai desfrutar mais ainda das coisas passageiras. O Evangelho do Senhor está pregando a nós a palavra. Eu quero me render, isso não mudou. Eu quero ser alguém pronto a servir, eu quero ser pronto a dar, eu quero entregar no altar do Senhor, inclusive, meus medos, meus temores, minha insistência em fazer do meu jeito, em seguir do meu jeito, em não mudar, porque eu acho que não pode. Não, eu quero me render e eu quero me unir ao corpo de Cristo. Eu quero comer desse pão, eu quero estar debaixo do sangue de Jesus Cristo e eu quero experiências profundas com o Espírito Santo. Eu convido você a fechar os seus olhos. Com seus olhos fechados, ouça o texto bíblico, mas ouça prestando atenção. Ouça recebendo luz. Uma vez que não entra luz pelos seus olhos, vai entrar luz pelo seu espírito. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. E nós damos graças por esse pão nessa manhã, Senhor. Isto é o meu corpo que é dado por vós, disse Jesus. Fazei isso em memória de mim. De igual modo, depois de haver comido esse pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, displicentemente, de qualquer jeito, será réu do corpo, réu do sangue do Senhor. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão, assim como examinando. E o exame culmina, resulta em rendição, em entrega.
em mudança de vida, em prestar atenção nas pequenas decisões e atos mediante o que recebemos da palavra. Então, coma do pão e beba do cálice, receba vida. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos que são fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Naquele dia, o dia de hoje, haverá uma fonte aberta. Há uma fonte aberta, há um caminho. E não é só um caminho de escape momentâneo, é um caminho de retorno ao Pai. Em meio a qualquer aflição dessa vida, há um caminho, há uma fonte aberta, e eu já posso ir por ela, porque o sangue abriu esse caminho, o véu foi rasgado, há um caminho para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Davi, para os meus adoradores, para aqueles que moram na minha casa, para remover o pecado, remover a impureza. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, Ele vai eliminar o nome, a autoridade, o domínio dos ídolos. Senhor, o Senhor vai trabalhar na minha vida. Com seus olhos fechados, ore ao Senhor, expresse a Ele.